Salve, minha gente! Sejam bem-vindos a mais um Bíblia para Preguiçosos. Eu sou Eric Camacho e hoje eu falo diretamente aqui do meu carro mais uma vez para gravar aqui o vídeo que a gente vai falar sobre a sabedoria, o livro da sabedoria. Estamos no capítulo 13, então se você está comigo, por favor, deixe o seu like, assista o vídeo até o final e inscreva-se no canal. Vamos à leitura. Terceiro item, ou melhor, terceira parte, o julgamento da idolatria, capítulo 13. As criaturas testemunham o Criador. São naturalmente insensatos todos os homens que ignoram a Deus e que através dos bens visíveis não chegam a reconhecer aquele que existe. Consideram as obras, mas não reconhecem o seu artífice e acabam considerando como deuses e governadores do mundo o fogo ou o vento, a brisa fugaz ou o firmamento estrelado, ou a água impetuosa, ou ainda os luzeiros do céu. Se ficam fascinados com a beleza dessas coisas a ponto de tomá-las como deuses, reconheçam o quanto está acima delas o Senhor, pois foi o autor da beleza quem as criou. Se ficam maravilhados com o poder e atividade dessas coisas, pensem então quanto mais poderoso é aquele que as formou. Sim, porque a grandeza e a beleza das criaturas fazem, por comparação, contemplar o autor delas. Esses, porém, merecem repreensão menor, porque talvez se tenham extraviado procurando a Deus e querendo encontrá-lo, vivendo no meio das obras dele. Procuram pesquisá-las e a aparência delas os fascina, tanto é a beleza do que se vê. Contudo, mesmo esses não têm desculpa, porque se foram capazes de conhecer tanto a ponto de pesquisar o universo, como não encontraram mais depressa o Senhor do universo? Inutilidade dos ídolos. Infelizes também são aqueles que depositam sua esperança em coisas mortas, os que invocam como deuses as obras de mãos humanas, coisas de ouro e prata trabalhadas com arte, figuras de animais ou uma pedra sem valor, obra de mão antiga. Um carpinteiro, por exemplo, serra uma árvore fácil de manejar. Depois lhe tira cuidadosamente toda a casca, trabalha a madeira com habilidade e fabrica um móvel, útil para as necessidades da vida. Terminado o trabalho, ele recolhe as sobras da madeira, as emprega para preparar a comida e se farta. Da sobra de tudo, que não serve para nada, madeira retorcida e cheia de nós, ele a pega e a esculpe nos momentos de lazer. Para se distrair, modela a madeira com capricho e lhe dá o formato de um homem, ou então a forma de algum animal desprezível. Depois pinta o ídolo de vermelho e cobre de massa todos os seus defeitos. A seguir, prepara-lhe um nicho digno dele e coloca na parede, prendendo-o com um prego. Toma esses cuidados para que não caia, sabendo que o ídolo não pode cuidar de si mesmo. É apenas uma imagem e precisa de ajuda. Entretanto, logo em seguida lhe dirige orações por seus bens, casamento e filhos, sem se envergonhar de ficar falando com uma coisa sem vida. Para a saúde invoca o que é frágil. Para a vida, faz súplicas àquilo que é morto. Para um auxílio, pede ajuda àquilo que não tem experiência. Para uma viagem, dirige-se a quem não pode dar um passo. Para seus negócios, trabalhos e sucesso nos empreendimentos, pede forças a quem não tem força nenhuma nas mãos. Capítulo 14. Outro, lançando-se ao mar, para navegar sobre ondas encrespadas, invoca um ídolo de madeira, mais frágil do que o barco que o transporta. Ora, o barco foi criado pela ânsia de lucro, e foi a perícia técnica que o construiu. Mas é a tua providência, ó Pai, que o pilota, pois também no mar abriste um caminho, uma rota segura entre as ondas. Isso fizeste para mostrar que tu podes salvar de tudo, e assim, mesmo sem experiência, qualquer pessoa possa embarcar. Tu não queres que as obras da tua sabedoria não sirvam para nada. Por isso, os homens confiam suas próprias vidas a um pequeno pedaço de madeira, atravessam as ondas numa frágil embarcação e chegam a salvo no destino. De fato,
No princípio, quando pereciam os orgulhosos gigantes de outrora, a esperança do mundo se refugiou num pequeno barco que, pilotado por tua mão, transmitiu para o mundo a semente da vida. Bendita seja a madeira pela qual vem a justiça. Contudo, maldito seja o ídolo feito por mãos humanas, e aquele que a fabricou, este por tê-lo feito. E o ídolo, porque sendo corruptível, foi considerado como Deus. Sim, porque Deus odeia tanto o idólatra como a idolatria. A obra será castigada com o seu autor. Por isso, o julgamento atingirá também os ídolos das nações, porque entre as criaturas de Deus eles se tornaram abomináveis, escândalo para as almas dos homens e armadilha para os pés dos insensatos. Origem do culto aos ídolos. A invenção dos ídolos foi o começo da prostituição, e a descoberta deles introduziu a corrupção na vida. Eles não existiam no princípio e não existirão para sempre. Entraram no mundo por causa da vaidade dos homens, e por isso o seu fim rápido já está decretado. Um pai, atormentado por um luto prematuro, manda fazer uma imagem do filho tão cedo arrebatado. Agora honra como Deus aquele que antes era apenas um homem morto, e transmite para as pessoas de sua casa ritos secretos e cerimônias. Com o tempo, esse costume ímpio se vai arraigando, e é observado como lei. Era ainda por ordem dos soberanos que se prestava culto às estátuas. Como os súditos que viviam longe não podiam honrá-los pessoalmente, reproduziram sua figura distante, fazendo uma imagem visível do rei que veneravam. Desse modo, adulavam o ausente, como se estivesse presente. A ambição do artista promoveu esse culto, mesmo entre aqueles que não conheciam um soberano. De fato, querendo talvez agradar ao soberano, o artista se esforçou, com a sua arte, para torná-lo ainda mais atraente do que na realidade era. A multidão, atraída pelo encanto da obra, considera agora objeto de adoração aquele a quem antes honravam apenas como homem. Isso tornou-se cilada para o mundo. Homens escravizados pela desgraça ou pelo poder impuseram à pedra e à madeira o nome incomunicável. A idolatria é a fonte da corrupção. Não bastou a esses homens errar no conhecimento de Deus, eles vivem também na grande guerra da ignorância e dão ainda a esses males o nome de paz. Celebram iniciações onde matam crianças ou realizam mistérios ocultos, ou ainda fazem banquetes orgiásticos com rituais estranhos. Não conservam pura nem a vida, nem o casamento, e cada um elimina o outro por traição ou aflige-o com adultério. Por toda parte há uma grande confusão, sangue e crime, roubo e fraude, corrupção e deslealdade, revolta e perjúrio, perseguição contra os bons e esquecimento da gratidão, impureza das almas e perversão sexual, desordem no casamento, adultério e libertinagem. A adoração de ídolos sem nome é princípio, causa e fim de todo o mal. De fato, os idólatras entregam-se a divertimentos até ao delírio, ou profetizam a mentira, ou vivem na injustiça, ou perjuram com facilidade. Colocando sua confiança em ídolos sem vida, eles não esperam castigo nenhum por terem jurado falso. A sentença, porém, os atingirá por 2 motivos: porque seguindo os ídolos tiveram falsa concepção de Deus, e porque desprezando a santidade juraram falso. De fato, o que persegue sempre a transgressão dos injustos não é o poder daqueles por quem se jura, mas o castigo mesmo, que é reservado aos pecadores. Capítulo 15. O povo de Deus não adora ídolos. Tu, porém, nosso Deus, és bom e fiel, és paciente e governas tudo com misericórdia. Mesmo pecando, nós somos teus e conhecemos o teu poder. Sabendo que pertencemos a ti, não pecaremos mais. A justiça perfeita está em conhecer a ti e conhecer que o teu poder é a raiz da imortalidade. Não nos extraviamos com a invenção humana de uma arte pervertida, nem com o trabalho estéril dos pintores que pintam suas imagens com várias cores. Elas despertam a paixão dos insensatos que ficam entusiasmados com a forma
inerte de uma imagem morta. Aqueles que fazem, desejam e adoram os ídolos são amantes do mal e dignos da esperança que os ídolos trazem. O importante é ganhar dinheiro. Amassando com fadiga a terra mole, o oleiro modela para o nosso uso todo tipo de vasos. Com o mesmo barro modela tanto os vasos que servem para uso nobre, como também aqueles destinados para outros fins. O oleiro determina qual deverá ser o uso de cada um deles. Depois, dando-se a um esforço mal empregado, com o mesmo barro modela uma divindade falsa. O oleiro tinha pouco antes nascido da terra e logo voltará para a terra de onde foi tirado. E então Deus lhe pedirá contas da vida que lhe tinha sido emprestada. Mas ele não se preocupa com o fato de ter vida breve e depois morrer. Pelo contrário, compete com os que moldam em ouro e prata, imita os que trabalham com bronze e se vangloria de fabricar coisas falsas. A mente dele é pura cinza, sua esperança é mais desprezível do que a terra, e sua vida vale menos do que o barro, porque não reconhece aquele que o modelou, lhe infundiu alma ativa e lhe inspirou sopro vital. O oleiro considera a nossa vida como um jogo e a existência como um negócio lucrativo. Ele diz: é preciso tirar proveito de tudo, até mesmo do mal. Sim, mais do que todos os outros, esse homem sabe que está pecando. Fabrica de matéria terrestre vasos frágeis e estátuas de ídolos. Insensatez dos idólatras. Mas os inimigos que oprimiram o teu povo são muito mais insensatos e infelizes que a alma de uma criança. De fato, eles consideraram como deuses todos os ídolos dos pagãos. Os olhos desses ídolos não os ajudam a ver, nem o nariz a respirar o ar, nem os ouvidos a ouvir, nem os dedos das mãos a apalpar, e seus pés são incapazes de caminhar. Porque foi um homem que os fez. Quem os modelou foi um ser que recebeu respiração por empréstimo. Nenhum homem pode plasmar um Deus que lhe seja semelhante, pois, sendo mortal, suas mãos ímpias só podem reproduzir um cadáver. O homem é melhor do que os objetos que ele adora. O homem, pelo menos, tem vida, mas os ídolos jamais terão. Eles adoram até os mais repugnantes animais que, comparados com outros, são mais estúpidos. Estes animais não têm nenhuma beleza que os torne atraentes, como acontece com os outros animais, e não tiveram o elogio e a bênção de Deus. Muito bem, eu agradeço a você que acompanhou a leitura até aqui. Por favor, deixe o seu like, faça o seu comentário e inscreva-se no canal. A gente se vê no vídeo de amanhã. Um grande abraço e tchau!